Olá pessoal, hoje eu vou trazer aqui pra gente um conteúdo que é muito bacana, muito importante aí quando a gente vai programar. Eu vou mostrar como criar uma função, tá? Eu vou mostrar em Python, porém esse conceito de função ele é aplicável aí praticamente a qualquer linguagem de programação, pelo menos não conheço nenhuma que eu não possa usar uma função. A ideia da função é o que? Eu agrupar uma quantidade de código, uma instrução em um lugar. Porque se eu quiser usar várias vezes esse código, vai ficar fácil, eu não vou precisar ficar repetindo o código, é só chamar ele várias vezes, ok? Eu vou usar um exemplo aqui que ele é bem tranquilo, mas é muito usual, que seria identificar qual que é o maior de dois números. No Python, quando a gente quer criar uma função, é só usar esse def. O def indica que eu estou definindo uma nova função aí, né? Vou criar a função maior número. Isso aqui já estou indicando, crie para mim uma função chamada maior número. Mas eu quero algumas coisas. Se eu quero saber qual que é o maior de dois números, eu preciso receber um número 1 e preciso receber o número 2, o segundo número, ok? 2 pontos indica que aqui terminei a declaração. Então, o que eu colocar aqui abaixo identado já é o conteúdo da minha função, tá? Então, sei lá, poderia colocar um print, olá. Pronto, aqui eu já tenho uma função que recebe 2 valores e me retorna um olá. Não é útil, mas ela faz isso. Vamos melhorá-la, vamos fazer ela identificar qual é o maior de 2 números. Para dar um diferencialzinho aqui, dar um pouquinho mais de confiança na minha função, eu vou colocar o tipo da variável. Eu vou querer que tanto a minha num1 quanto a minha num2 sejam variáveis do tipo inteiro, ok? Então vamos dar uma olhada nessa estrutura. Defina, né? Uma função maior número, o nome da minha função é maior número. Quando eu for fazer a chamada dela, eu vou chamar por esse nome. Essa função tem como entrada o num1, que é do tipo inteiro, e o num2, que é do tipo inteiro também, então recebe 2 valores inteiros. E a estrutura que eu vou usar dentro dela, que eu quero que ela resolva para mim, vai ser essa aqui. Se num1 maior que num2, eu vou retornar o num1. Bacana? Esqueci dos 2 pontos aqui. Agora, se não for, eu vou retornar que o num, eu vou dar return num2. Mas e se os dois forem iguais? Vai retornar um num2 e que não faz diferença também para o nosso caso. Se eu quero saber o maior número, se os dois são iguais, me retornar um num2 na maneira como eu estou programando aqui, não tem problema, é o que foi definido pelas regras de negócio ou pela regra que eu estou definindo aqui, né? O parâmetro utilizado é esse. Qual é o maior dos dois? Se os dois são iguais, não faz diferença qual é o maior dos dois, certo? Isso foi a estratégia. Então vamos lá, se eu quiser agora fazer um print maior número, e vou entrar aqui com o número 10 e o número 30, beleza? Como que eu faço a chamada? Maior número, que é o nome da minha função, abro parênteses e passo os 2 valores. Aqui eu estou passando o num1 e aqui eu estou passando o num2. E aí o print vai me retornar, né? Vai me retornar o maior dos 2 números. Vamos ver? Foi o 30. Mas se ao invés de 10 fosse 100? Vamos ver? Agora foi o 100. Percebam que uma vez ele mostrou o primeiro, outra vez ele mostrou o segundo. Ele vai mostrar o maior desses 2 números. E uma vantagem bem bacana de eu criar funções, vamos olhar aqui de uma maneira um pouquinho mais prática e usual, seria, por exemplo, se eu tiver um vetor de números e eu quero saber qual o maior desses números. Vamos pegar aqui e fazer um vetorzinho aleatório com números, por exemplo, 32, 11, 76, 2. Números aqui aleatórios, números inteiros, porque é o requisito da minha função. Alguns maiores, outros menores, fora de ordem. Só coloquei isso, certo? Eu vou fazer aqui um for item em números, ou seja, para cada número eu vou fazer uma checagem. Mas antes do meu for, eu vou criar uma variávelzinha aqui de controle, já eu explico ela melhor. O que eu quero que esse meu for faça?
eu quero que ele cheque qual que é o maior número entre o maior e o item, beleza? O que é isso? O maior aqui eu defini como 0, e cada item vai ser uma posição do meu vetor, que eu vou estar iterando sobre ele. Então, na primeira passada vai ser 5, na segunda passada vai ser 10, na terceira passada vai ser 7. Então, vai dar aqui, ó, maior igual. Então, a minha função vai retornar o maior número entre esses dois, né? Que a gente viu aqui atrás que funciona. E ele vai iterar sobre isso e vai armazenar nessa variável maior. Então, como que vai ser assim, um teste de mesa rápido aqui para a gente fazer? Na primeira passada, eu vou chegar aqui, ó, o item vai ser 5. E o maior vai ser 0. Então, qual que é o maior entre o maior 0 e o item 5, entre 0 e 5? Ah, é 5. Então, vai armazenar aqui na minha variável o 5. Na segunda passada, o item vai ser 10. Qual que é maior? O 5 que estava armazenado ou o item que é 10? Ah, é o 10. Então, substitui. Agora o maior ficou sendo 10. Na terceira passada, qual que é maior? O 10 que estava armazenado ou 7? Ah, é o 10, então mantém o 10, não vai alterar, né? O maior é o 10, ok? E eu vou fazer isso para o tamanho do meu vetor, independente do tamanho do vetor, ele vai achar qual que é o maior número. Vamos ver se funciona? Print, vou colocar um texto aqui agora para ficar mais bonitinho, maior número é, fecha aqui, lembrando que ele retorna um inteiro, então eu vou ter que fazer uma conversão aqui para string e maior. Podemos ver aqui, né, o maior número desse vetor é o 76. Vamos ver se ele retorna certinho. 76, muito bom, o maior é 76. Ah, mas e se eu colocar aqui, por exemplo, o número 99 e colocar 11, 3... 25. Percebam, eu estou aumentando o tamanho do meu vetor. Vou precisar mexer alguma coisa no meu código? Não, eu estou chamando ele de maneira iterativa sobre o meu vetor e estou usando a minha função aqui para cada vez. Ele sempre vai achar o maior número dentro desse vetor, tá? Então a ideia da função é essa, eu vou estar chamando esse código n vezes, n sendo o tamanho do vetor, sem problemas, e se eu precisar fazer qualquer manutenção, eu faço só aqui, eu vou alterar todas as execuções. Então a ideia de função é essa, você conseguir armazenar um bloco de instruções para fazer chamada dele repetidas vezes, facilitando assim a manutenção, diminuindo a quantidade de código digitado. Beleza? Muito obrigado!